Capítulo 300 Respeito. Long Yuin só ficou lá por um tempo. Ela finalmente começou a andar calmamente em direção à casa de Ingweru. As palavras de Nili tinham definido sua mente e seus pensamentos. O destino de Ingweru estava nas mãos de Long Yuin, mas será que ela realmente quer vê-la morta? Ela pensou sobre esta questão por uma quantidade indeterminada de tempo. Afinal, Ingweru era sua irmã sênior. Quanto à questão relativa à sua mestra, Long Yuin também sentiu que havia uma história por trás. Era exatamente como Nili disse, Ingweru era alguém que preferia se machucar do que vir magoar os outros. Nili voltou para o pátio do Xiaoyu. Xiaoyu o viu e perguntou, Nili, onde você foi? Nili sorriu. Eu fui encontrar uma velha amiga. Velha amiga. Xiaoyu ficou bastante confuso. Nili tinha vindo para o Instituto Alma Celestial há pouco tempo atrás. Como é que ele pode ter uma velha amiga? Nili não se preocupou em dar a Xiaoyu alguma explicação. Em vez disso, ele olhou para além de Xiaoyu, avistou Huang Ying, e imediatamente o cumprimentou. Então você está aqui. Nili, olá. Huang Ying imediatamente expôs um sorriso amável. Ela agarrou o braço de Xiaoyu com as duas mãos, como um desamparado pássaro bonito e indefeso. Nili deu um sorriso significativo com o que ela disse, eu vou voltar para o cultivo. Vocês podem continuar ocupados. O rosto de Xiaoyu ficou vermelho. Nili, não entenda mal. Nili riu quando ele se despediu. Entender mal. Vocês estão apenas tendo uma conversa honesta, certo? Ele deu uma piscadela para Huang Ying, em seguida, foi para o seu quarto. Huang Ying corou, ficando ligeiramente vermelha, mas ela ainda segurava a mão de Xiaoyu, recusando deixá-lo ir. Xiaoyu, no entanto, parecia impotente e deprimido. Quando Nili entrou em seu quarto, ele viu a deusa Yuyan pairando no ar enquanto ela cultivava. No entanto, o que realmente o surpreendeu foi o fato de que todo o seu corpo estava envolto em chamas douradas. Estas chamas continuavam a queimar, elevando a temperatura ambiente até um grau assustador. A energia poderosa agitava-se por toda a sala. Nunca passou pela mente de Nili que Yuyan poderia alcançar o reino do destino celestial antes que ele o fizesse. Além disso, seu reino do destino celestial parecia ser ligeiramente diferente dos comuns. Portanto, Nili não tinha ideia de quão forte ela era, como ele não tinha base para comparação. As chamas de ouro pareciam estar em um estado de fusão com o ar. Quando ele viu que Yuyan estava no meio de cultivo, ele não a perturbou. Ele olhou para baixo e viu que Jindan estava encolhido em um canto, dormindo. A rotina diária daquele cara estava apenas em comer e dormir, comer e dormir. No entanto, o que realmente surpreendeu Nili foi o fato de que Jindan cochilava longamente após cada refeição. Cada vez que ele acordava, sua aura estaria várias vezes mais forte. Este pequeno indivíduo estava ficando mais forte a uma velocidade assustadora. Através de seu reino alma, Nili sentiu que Lupiao estava prestes a alcançar o reino do destino celestial, depois de ter absorvido tantas pedras espirituais. No entanto, o próprio Nili ainda não foi capaz de passar por aquela porta. Normalmente, depois de absorver tanta energia celestial, seu cultivo deveria ter também aumentado a um ritmo rápido. No entanto, toda essa energia celestial das pedras espirituais tinha sido absorvida pela videira no seu reino da alma, pouca energia foi deixada para ele.
A única coisa que podia fazer era se concentrar em seu cultivo. O tempo fluía lentamente. Embora o novo grupo de estudantes tenha causado tumulto dentro do Instituto Alma Celestial, as fortes emoções passaram rapidamente. Depois dos acontecimentos, o cultivo ficou ainda mais importante. Depois de ser avisado por Li Xingyun, o Aling também mostrou maior atenção e mergulhou no cultivo. Murongil estava de mau humor, apesar do fato de que ele tinha feito um novo recorde nas ruínas espectrais. Nunca passou pela sua mente que, depois de escapar de suas garras, Nili iria sair das ruínas espectrais em vez de continuar a caçar. Mesmo que ele quisesse criar mais problemas para Nili, ele já não teria a chance de fazê-lo. Os outros também se acalmaram por um momento e passaram a se concentrar em seu cultivo. Um dia passou após o outro. Nili tinha gasta em torno de 100 a 200 pedras espirituais por dia. No entanto, a quantidade de pedras dentro de seu anel interespacial estava aumentando constantemente. Isso aconteceu porque Nili ainda estava refinando todo dia os espíritos demoníacos. Ele quer deixar Gubei ajudá-lo a vendê-los, e ele vendeu alguns diretamente para Li Xingyun. Houve também alguns que ele vendeu no mercado. A quantidade de pedras espirituais dentro de seu anel interespacial continuou a aumentar a um ritmo assustador. Nili continuou a comprar um grande número de espíritos demoníacos com linhagem do dragão, no entanto, todos apresentaram taxas de crescimento comum. Nili vendeu a maioria dos espíritos demoníacos com taxa de crescimento nível Deus, a maior parte para Li Xingyun. Li Xingyun não sabia onde Nili estava conseguindo tantos espíritos demoníacos com taxa de crescimento nível Deus, e ele nem podia pedir uma resposta. Afinal, essas coisas são envolvidas em segredos. Portanto, não há qualquer razão para pedir, pelo contrário, isso iria prejudicar a sua relação de negócios. Gaudemos, tudo no pote do Gamechark demoníaco. Gao Yung estava um pouco intimidado pela conexão estreita de Nili com Gubei e Li Xingyun. Hoje, a lição do Venerável Qinling foi mais uma vez sobre o tema do treinamento físico. Todos tinham imediatamente se virado para olhar Nili e Long Yuyin. Em sua lição anterior, Nili e Long Yuyin tinham entrado em uma luta que destruiu o terreno do local. Será que eles estavam prontos para fazê-lo novamente? Long Yuyin hesitou por um momento e parou. No entanto, ela tinha finalmente se aproximado de Nili, seu rosto ficou vermelho e ela perguntou em voz baixa: "Posso praticar com você?" Sua roupa a fazia parecer formidável e valente. Além de sua beleza, sua imagem definitivamente poderia derrubar qualquer garoto na classe. No passado, a forte personalidade de Long Yuyin a tinha afastado de todos os outros. Mas agora, o fato de verem que Long Yuyin realmente estava falando com uma voz tão suave fez todos os observadores ficarem de queixo caído. Long Yuyin ainda era a tigresa que tinham conhecido. Esta menina era a mesma pessoa. Não foram apenas os outros alunos, mesmo Lu Piao e Gubei ficaram chocados. Lu Piao esfregou os olhos. Eu não acho que eu acordei ainda. Eu devo estar sonhando. Nili não podia deixar de sorrir quando viu quão nervosa Long Yuyin estava. Certo. Todo mundo estava estupefato com essa reação. Seus cérebros não podiam processar a situação. Apenas o que estava acontecendo. Ainda era o mesmo Nili que havia pedido a Long Yuyin que ficasse tão longe quanto possível. Esta transformação foi muito rápida.
Apenas o que tinha acontecido em tão curto espaço de tempo. Deve haver uma história oculta para isso. Você cheira a adultério. Nili, você não poderia ter feito algo pelas costas da deusa Zinidningir, certo? Lupial investigou Nili, mas foi pesadamente retribuído por Nili. Mesmo o venerável Tinling ficou bastante confuso. Estes dois tinham ido tão veementemente um contra o outro, então por que de repente se acalmaram? De qualquer forma, foi uma boa notícia para ele. Afinal, ele não queria ter conflitos constantes entre seus alunos, mesmo que fosse absolutamente normal para esses gênios. Mesmo ele não poderia impedi-los completamente, se quisessem lutar. Os treinos começaram e todos começaram. A expressão de Long Yuan lentamente ficou séria. Ela saltou e jogou uma sequência de chutes na direção de Nili. Você pode ter um alcance de ataque muito bom, mas ainda é cheia de falhas. Você é muito lenta. Nili disse quando ele se esquivou e retribuiu com 3 socos. Um na panturrilha, um na parte interna da coxa, e outro em seu abdômen. Todos os 3 vão te machucar. O rosto comprido de Yuin ficou um pouco pálido como ela sofreu 3 ataques, deu vários passos para trás. Ela estava dormente dos 3 golpes e seu coração estremeceu. Então, descobriu que Nili era muito mais forte do que ela. Anteriormente, ele já estava ganhando fácil dela. Na verdade, Nili era muito mais fraco que Long Yuan. Afinal, Long Yuan possuía a linhagem do sangue do dragão. No entanto, a percepção de Nili para o Dao marcial foi a um nível que Long Yuan não poderia compreender. A expressão de Long Yuan gradualmente tornou-se respeitosa enquanto ela cuidadosamente pensava sobre o conselho de Nili. Com um pouco mais de compreensão do que a última vez, ela retomou seus ataques em Nili. A voz de Nili virou solenemente rigorosa. Aqui, aqui e ali. Suas reações são muito lentas e seus ângulos de ataque não estão certos. Isso está errado. Vez após vez, Long Yuan foi ao chão. No entanto, toda vez que ela se levantava, ficava ainda mais animada. Embora Nili estivesse sendo rigoroso, ela podia sentir que suas técnicas de combate melhoravam firmemente sob sua orientação. Ele ensinou métodos muito mais avançados do que qualquer outro professor. O resto dos alunos trocaram olhares quando viram a expressão animada e um pouco frenética de Long Yuan. Essa mulher deve estar ficando louca. O venerável Tinling assistiu sua batalha em estado de choque total, e havia em seu rosto uma expressão que só poderia ser descrito como vergonha. Ele sentiu como se já não pudesse olhar ninguém nos olhos novamente. Ele percebeu que não entendia muito sobre força física. Não em comparação com Nili. Como um mentor, ele sentiu que não tinha nada a ensinar a Nili em termos de confrontos físicos. Ele só podia fingir que sabia, uma vez que os outros alunos não podiam ver através dele. O coração de Long Yuan estava cheio de respeito por Nili. Cada ataque que parecia perfeito para ela estava cheia de falhas para Nili. Sua orientação tinha lhe rendido grandes conhecimentos, especialmente para ela que tinha a capacidade de aprender rápido. Através da luta, ela sentiu que a sua realização sobre o cultivo altamente superou seu próprio por vários reinos. Em seu coração, ela foi também secretamente abatida. Nili é discípulo de Ingüero. Isso quer dizer que Ingüero é realmente muito mais poderosa do que ela pensava. Ela continuou a absorver os ensinamentos de Nili como uma esponja.
Sentiu que Nili era o único que poderia guiar a sua força para alcançar alturas infinitas. Nili também percebeu que esta mulher poderia ser ensinada. Como ela era jovem, ninguém tinha realmente sido capaz de ensiná-la corretamente, o que resultou em sua personalidade dominadora. No entanto, ela respeitava aqueles que eram mais fortes do que ela. Como Murungyul, que se encaixa nessa descrição, Long Yuin estava preocupada, mas era só por causa da idade. No entanto, Nili tinha a mesma idade que ela e também poderia derrotá-la em termos de força física. Foi por isso que ela o aceitou. Não importa como Nili a repreendia, ela continuava a suportar em silêncio. Como eles lutando, ela passou a ter mais respeito por Nili, assim como um discípulo diligente e respeitoso com os ensinamentos de seu mestre. Os outros alunos ficaram mudos. Nenhum deles conseguia descobrir como Nili conseguiu domar essa tigresa. Comparado com o tratamento que Long Yuin dava a outras pessoas, a sua sede de sangue iria aterrorizá-los. No entanto, ela era tão dócil como um cordeiro ao enfrentar Nili. Logo, a aula tinha acabado.